pegada hoje numa matéria bem diferente. Há um tempinho atrás a gente foi fazer a cobertura de um seminário de boxe, onde o seminarista apresentou o boxe de uma forma diferenciada, falando um pouco da história, falando das posições básicas, e nisso a gente teve uma ideia de fazer essa matéria que vai começar agora. Bom, galera, esse seminarista era o Jorge Preto. Jorge, obrigado por acolher a nossa ideia. E Jô, que era o cara responsável pelo seminário lá da academia, que além de ser o responsável lá, proporcionou a gente vir aqui para gravar. E a gente tá onde? Vamos começar já fazendo o merchan, porque daqui a pouco vai vir uns negocinhos aí. Né? Isso é muito importante. Onde a gente tá aqui, Jô? Aqui é 1001 Graus, pizzaria e bar. É uma casa aqui na Zona Leste aqui, que focada aí na pizza, mas tem outros lanches aqui, entendeu? Tem música ao vivo, inclusive vai ter música ao vivo daqui a pouco. E é um lugar aqui que eu gosto muito de vir aqui, por isso que eu dei a ideia de fazer esse bate-papo aqui. E a gente agradece, né, Jorge? Pô, sempre é bem-vindo. E, Jorge, como eu falei na abertura, eu acho que assim, uma das coisas que mais me impressionou quando você estava fazendo o seminário é que você começou a falar da história do boxe mesmo e assim, o básico, porque quando a gente vai no seminário, geralmente os caras dão só aquelas posições, né, jab direto, ensina a cruzar, ensina às vezes a movimentar, mas nunca fala da história, né? E você, poxa, foi uma das primeiras coisas que você fez lá no seminário. Primeiramente, o Josué conseguiu trazer isso, e além de passar os golpes, coordenação, fundamentos do boxe para os atletas que buscam conhecimento, mesmo que treinam Muay Thai através do boxe, a gente tem que levar o que a gente estudou, o que a gente aprendeu. Existem vários temas, várias formas, muitos mestres e treinadores, cada um passa da sua forma, e ali junto com o Josué, que é um ex-atleta e hoje treinador, a gente procurou passar o que eu aprendi com os meus antigos treinadores, Baltazar, seu Júlio Pedroso, entre aspas. O conhecimento que eu tive, eu procuro trazer nos meus seminários também. Não, maravilha. Então, como foi a ideia inicial, vamos começar a falar um pouco da história do boxe, né? Poxa, foi uma coisa ali que realmente, né, me chamou a atenção, e foi essa a proposta que a gente fez, né? Porque, poxa, é um dos esportes mais antigos que tem, né? Se não for um dos primeiros, na minha concepção. Muita gente fala que o boxe é uma arte marcial, muitas pessoas colocam isso, mas não é. É um esporte, uns falam que começou, foi reconhecido na Inglaterra, e o meu conhecimento, o meu sistema e aprendizado é um esporte nascido na Grécia Antiga. É um dos idealizadores dessa excelente modalidade. Se chamava pugilatos, era um grego, onde ele usava a força dos punhos para conseguir conectar golpes e derrubar os seus adversários e oponentes nas arenas gregas. E daí que veio o nome de pugilismo, então? Por isso que veio, na verdade, pugilismo, pugilista, por causa do pugilatos, e é o que eu procuro passar de acordo com o que eu aprendi para os seminaristas, onde eu faço seminários e palestras Brasil afora. E você ali falou também, assim, além da origem, né? Porque, nem você falou, muita gente fala do boxe em inglês, né? Talvez eles tenham reconhecido como esporte ou não? Uma viagem minha, eu tô dando um chute aqui. Justamente, é fundamental. Perfeito, eles colocam porque foi reconhecido, acho que aí introduziram regras. O boxe é um esporte onde muitas pessoas colocam que não tinha numeração de rounds, muitos deles lutavam e após os seus combates entravam em óbito, porque é um esporte que não tinha tanta proteção de punhos, foi se desenvolvendo e aí editaram as regras e virou um esporte olímpico. Lembrando, tá? Bom frisar, tá, Marquinhos? Não é arte marcial. Boxe não é arte marcial. Não tem fundamento oriental. Boxe é um esporte grego, a princípio, e nada que tenha uma comprovação exata. Mas a princípio é isso. E falando de história, assim, uma das outras coisas, você falou como que surgiu a Sombra, por exemplo. A Sombra, na verdade, quem me passou isso em uma época muito atrás, né? Quando eu comecei, em 99, 2000, foi o mestre Aristides Baltazar, falecido Aristides Baltazar. E ele me disse que
pugilatos desenvolveu isso e as pessoas viam e usavam a luz do sol para treinar movimentos de golpes usando os punhos. E observavam a qualidade dessa movimentação usando a sombra. Então a sombra era sempre realizada perante a luz do sol, para refletir a sombra e haver a correção e o fundamento correto de cada golpe. E assim foi se profissionalizando e aperfeiçoando a modalidade. Por isso tem esse nome de sombra quando os caras, né, fazem toque. Jô, você lembra de mais alguma pergunta? Me ajuda aí. Como você vem do boxe também, né? E, poxa, tem toda a experiência aí. E me ajuda a fazer as perguntas também, porque eu não lembro de tudo, né? E eu não fiz cola, isso aqui eu tô marcando tempo só. É sem cola o negócio, tudo no improviso. Eu acho uma coisa legal que ele falou lá também, a parte de mão. Como fazer a mão do atleta, a mão do amador. Eu acho legal ele falar um pouco sobre isso, que a galera gostou bastante também. Bem lembrado, Josué. São tantas informações, né, gente? Talvez nesse bate-papo, nós três aqui estamos tentando levar informações, a gente não consiga colocar tudo, mas o básico eu consigo colocar. Atletas de Muay Thai e boxe, proteção dos punhos. Então seus treinadores têm que saber colocar a bandagem, a atadura, como queiram chamar, tá bom? A gente abordou isso, proteção dos punhos, dos ossos e dessa parte da mão, que a gente é um nome até engraçado, mas eu costumo colocar e frisar bem, a churanha, não pode passar, a proteção dos ossos. Tá bom, gente? Então é muito importante. Churanha, me desculpe, é um nome que muita gente usa e brinca, mas é a proteção, a bandagem é feita para isso. Josué passa isso muito bem nas suas aulas e até nos seminários que ele também exibe por aí, mas a gente sempre frisa isso, a bandagem para proteção dos punhos, das mãos, para impacto, torção e até quebra dos ossos em combate, treino, sparring e assim por diante. E uma coisa assim que muita gente pensa equivocado, a luva serve para proteger a mão ou o rosto do adversário? Na verdade, a bandagem foi dessa forma que eu aprendi, né? A bandagem ela foi desenvolvida para proteger os punhos e os ossos das mãos. Luva para proteger o impacto. Que o atleta... Boxe é um esporte onde você está sempre batendo, socando, né? Seja saco de pancada, seja teto solo, punch ball. Na maioria das vezes a gente usa a luva. Então a luva é proteção do impacto, né? Não tem como somente com a bandagem você ficar ali. Tem sacos de pancadas de estrutura alta aí que pesam mais de 100 quilos. Então ele vira uma parede. Então a luva é proteção do impacto. Do impacto para a mão. Não é para impacto na cara do atleta. A cara do adversário do atleta, quando eu lutava, metia a mão mesmo. Não tinha essa, era para quebrar, mas era para proteger o impacto da minha mão. Porque muita gente acha que a luva é para proteger, né, o quem tá apanhando, né? E não é bem assim. Jô, que mais? Me ajuda aí. Ajuda aí, pô! Uma coisa legal de se falar aí também é a diferença aí entre o boxe profissional, o boxe olímpico, ele falou um pouco, e foi uma coisa que a galera curtiu bastante no seminário também. E, mano, eu acho demais quando ele fala isso aí. São pontos que parece que é tudo igual, né? A galera olha, boxe é igual, o boxe olímpico, boxe profissional, boxe amador, é tudo igual. Mas não, tem algumas diferenças até na forma de se treinar. E tem treinadores que consegue treinar um atleta olímpico, mas não consegue treinar um profissional, tem essas diferencinhas básicas, entendeu? É legal ele falar sobre isso aí. Vamos lá, gente. Eu tô quase trocando de lugar com o Jô aqui, pra ficar só aprendendo. Primeiramente, a gente tem que agradecer a Pegada por estar trazendo essas informações através do boxe. Isso é muito bom, eu tava falando isso nos bastidores aqui. Vamos lá, gente. Boxe amador, entre aspas, ou olímpico, como queiram chamar. Vou colocar olímpico porque o boxe é um esporte olímpico. Então as regras se assemelham, mas mudam muitos de outros esportes de contato, tá bom? Então a pontuação no boxe olímpico é uma, profissional é outra. A quantidade de rounds do amador olímpico, tá bom? Boxe olímpico, de Olimpíada, são de 3 rounds. Na maioria das vezes de 3 minutos por 1 de descanso. Quando são lutas casadas em alguns eventos, por associações, eles acabam colocando 2 minutos por 1 de descanso, principalmente pro boxe feminino, a mulherada também se destacando em altíssimo nível. E o boxe profissional são de 3 minutos por 1 de descanso. Disputa de título, cinturão, na maioria das vezes são casadas lutas de 12 rounds, unificação de título mundial e assim sucessivamente. Então há essa diferença e é muito bom o Josué abordar isso. Não, maravilha. E a diferença na luta em si?
na pontuação? Porque assim, uma coisa que a gente não vê quase na Olimpíada é nocaute. É difícil, né, ter nocaute. Já numa luta profissional, o que você mais vê, né, é a galera arrancando a cabeça do outro. Vamos lá, muito bom, Marquinhos. As luvas amadoras olímpica para o boxe olímpico, muitas delas são estipuladas pela AIBA, tá bom? Associação Internacional de Boxe Amador e outras entidades que são convenientes a essas competições. O sistema de luva é diferente, a quantidade de onças, quanto maior o número de onças, a luva é maior, mais acolchoada, né? Então o que acontece? Se você assistir uma luta de boxe olímpica, Olimpíada, nós somos, graças a Deus, hoje somos referência em boxe olímpico, né? Seleção brasileira, muito bom, temos o Abner, temos a Bia Ferreira, entre tantos outros. Mais pontuação. Então, quanto mais eu golpear, mais chance eu tenho de pontuar. Boxe olímpico, eu tenho apenas 3 rounds de 3, 9 minutos por apenas 1 de descanso. Então eu tenho 9 minutos de combate, 3 de descanso. Então o sistema de preparação é diferente dessa molecada, tá bom? Se eu não me engano, essa molecada, os nossos representantes, eu falo molecada no maior respeito, os nossos atuais representantes do boxe olímpico brasileiro e assim por diante, eles recebem uma ajuda, se eu não me engano, eu acho que é o Bolsa Atleta, ainda deve estar apoiando. Então eles têm um sistema, boxe amador, um sistema profissional, outro. Profissional, a pontuação é quase semelhante, mas se eu não me engano, nocaute vale 1 ponto também. Mas a quantidade de golpes é menor, porque não são 3 rounds. Eu tenho uma luta pela frente. E tem lutas aí que chegam a durar meia hora, até mais. Que é a porrada, né? E assim, quando a gente vê o boxe na TV, quando você está assistindo a Olimpíada, você vê as lutas, e quando você vê uma luta do profissional. A pegada, falando literalmente, é diferente durante a luta, né? Você vê no boxe o olímpico, ele é mais dinâmico, mais toca, sai, entra, e o outro não, já é mais contundente, né? Isso é fato ou é uma impressão que a gente tem? Eu vou dar um exemplo para vocês usando um outro esporte. Vamos falar do futebol. O que mais a gente gosta no futebol é o gol, né? Então o que te dá a vitória é o gol. Mas é muito gostoso a gente poder ver um jogador habilidoso dando drible, né, É muito pôr um chapéu, a gente gosta, isso é o instinto brasileiro. Então eu vou dar esse exemplo para diferenciar o boxe profissional do boxe olímpico. Boxe profissional é maior a quantidade de rounds. A luva do boxe profissional é mais seca, né? Na maioria das vezes, boxe profissional, quando eu encerrei minha carreira, a gente encerrou com luvas de 12 onças, né? 12 os, porque é uma luva mais seca, então o impacto, né, Marquinhos, ele acaba sendo maior. Luvas olímpicas, boxe olímpicos, tem alguns eventos que são feitos com capacete, mas acho que agora já não são feitos mais. As luvas são de numeração maior, para até a diminuição de impacto. E é mais pontuação, então é mais volume de golpe. Boxe profissional eu preciso definir antes. Então se a luta é uma luta profissional inicial, 6 rounds, se eu puder acabar antes, né, Marquinhos, melhor. Então se der para conectar o golpe, até a visualização da arbitragem é diferente. O boxe olímpico, na maioria das vezes as luvas de boxe olímpico, a ponta dessas luvas são brancas, né? Por que branca, Jorge? Em 2006 eu já estreiei no campeonato feito pela Federação Paulista de Boxe, pelo Newton Campos, com luvas de pontas brancas, né? Corner vermelho com as pontas brancas. Josué também pegou isso, né? Praticou boxe um bom tempo. Então o que acontece? Eu preciso mostrar para a arbitragem, para o corpo de jurados, que eu estou conectando o golpe com a parte frontal da luva, né? Então eu vejo alguns eventos, tem mata-cobra, tem golpes, não vale ponto. Eu preciso bater com os punhos, não tá errado. Tem uns nadadores, né? O cara vai bater assim, ó. Bater assim, até o martelo. Só que no caso do boxe é corrigido isso, né? A arbitragem chama, te comunica 2, 3 vezes, na quarta, dependendo do árbitro, do professor, do juiz que está em contenda, ele vai tirar um ponto, né? Então eu acho que tem uma diferença muito grande. Boxe profissional, às vezes você vê luta de 2 pesos pesados, atletas de alto nível, né, vamos falar assim, Mike Tyson, você não vê tanta qualidade na colocação dos golpes. São golpes brutos, mas bem aplicados, bem colocados, mas a quantidade de golpe muda e o sistema de
de tamanho de luva profissional para o amador também é totalmente diferente. Então são alguns detalhes que diferenciam o boxe olímpico do boxe profissional. Acho que deu para ficar claro. E Josué, mais alguma coisa que você lembra aí pra gente... Bora, 2 detalhes legais que também para ele falar aqui é do shorts. Muita gente não entende porque o short de boxe tem aquela fita, aquele elástico grande, né? É legal o Jorge falar sobre isso. E uma coisa também que parece que a gente vê aquele glamour todo no boxe olímpico, mas por incrível que pareça, atletas olímpicos, financeiramente, eles não chegam nem perto de um atleta profissional. E muitas vezes um atleta olímpico, ele tem muito mais qualidade, muito mais carreira, muito mais tempo do que atletas profissionais. Não desmerecendo, mas às vezes tem país que desvaloriza muito o atleta olímpico, entendeu? Eles às vezes têm essa bolsa, tipo uma bolsa, a ajuda do governo, mas comparado a um atleta profissional que ganha milhões por uma luta, atleta olímpico se mata muito mais e não é valorizado. É legal o Jorge falar sobre isso também. Então vamos começar a falar por essa parte que eu quero dar uma complementada. Que eu acho que assim, o atleta olímpico, alguns, não sei a quantidade, tem a bolsa atleta, né? Então que é uma ajuda. Mas tem a grande maioria dos atletas profissionais não tem bolsa atleta e geralmente é pago uma bolsa muito pequena para os caras lutarem. Eu acho que não só no boxe, acho que isso é uma realidade da arte marcial no Brasil, né? Então, a grande maioria se ferra de todos os lados, né? Mas acho que de repente aí, quando o atleta já é profissional, talvez ele ganhe até menos, tirando claro os caras de ponto que conseguem fechar os contratos bons, né? Mas a grande maioria também acho que deve se ferrar. É isso, Jorginho? É muito bom, Marquinhos, Josué, excelente tema aí pra gente abordar. Vamos assim, gente, muitas pessoas às vezes vê um atleta olímpico, né? Vou dar o exemplo aí, campeões olímpicos, tá? Eu vou citar os do boxe a princípio, Esquiva, Yamaguchi, Robson, Conceição, Abner Teixeira, entre tantos outros, né? Temos uma safra de bons atletas. Às vezes a gente vê um atleta, ele ganha medalha, ele comemora muito, ele fica muito feliz e muitos deles se emocionam e choram porque conquistaram aquela medalha. Lembrando, poucas pessoas sabem disso, tá, Marquinhos? Isso é uma informação pugilística que eu vou passar para vocês. E para muitos vai ser em primeira mão. Quando um atleta de boxe consegue medalha de ouro, ele já tem passe automático numa grande associação de boxe mundial para disputar um título. Por isso a alegria e a felicidade quando um atleta consegue medalha de ouro. Poucas pessoas sabem disso. Agora, o atleta amador de alto nível, tô falando de alto nível, tá? Eu vou citar os famosos porque a maioria das pessoas que estão nos assistindo tem esse conhecimento. Os atletas famosos, eles chegam com patrocínio, eles chegam na maioria das vezes já um empresário rondando ali, uma empresa cercando para poder dar todo o suporte de roupa, de shorts, de luva, de material. E muitas empresas, parece que não, mas elas fortalecem com o salário, mesmo que baixo, a nível para que esses atletas possam viver. Quando esse atleta é famoso e medalha, aí já vem uma entidade grande do boxe. Aí temos tantas outras, temos a Golden Boy Promotions, temos a Top Ranking, né? Eu tô falando as mundiais para que vocês tenham um entendimento disso. Aí elas fecham um contrato com esse atleta e nós temos tantos atletas bons a nível olímpico e temos os tops a profissional também. Temos muitos atletas bons profissionais. Vou falar... Rose Volante foi uma, não luta mais, mas representou o boxe feminino e foi a primeira campeã mundial de uma grande entidade representando o boxe feminino. O último masculino, Patrick Allen Teixeira, né, atleta que já se concentramos juntos em algumas lutas, né, e fez uma história incrível. E tem aqueles atletas que são menos famosos, mas que estão na batalha. Agora, eu não posso deixar de frisar a dificuldade do boxe profissional nacional, tá? Já que estão me dando essa oportunidade, eu tenho que falar aqui porque eu fui um atleta profissional, não, vou ser bem sincero, manter a família com dinheiro de boxe no Brasil, tá, gente? Sendo um atleta desconhecido dentre tantos outros, é muito difícil. Isso passa eu, passa Josué, e não é só boxe, isso é Muay Thai e os esportes orientais, a mesma coisa, todos têm sua dificuldade. Mas acho que isso é uma realidade do esporte nacional, né? Você vê, tirando o cara que já é famoso no futebol, os caras que jogam em times grandes, né, de primeira divisão, os outros ganham pouco, né? Então, infelizmente, é uma realidade do Brasil, né? Que fique o toque aí, né? Pra galera ver se toca, né? Tentar melhorar isso. E outra coisa que o João falou é o shorts. Porque o shorts é aquele elástico desse tamanho e fica santropeito, né?
Vamos lá, gente. As entidades que estão organizando as lutas profissionais de boxe, elas acabam fiscalizando, tá? Elas fiscalizam na hora que o atleta está se aquecendo para uma luta, eles vão olhar a bandagem, a arbitragem vai lá fiscalizar, ver como que está essa bandagem e ver os shorts, a bermuda pugilística desse atleta, né? Então, quando eu fazia as minhas lutas, das poucas profissionais que fiz, o árbitro vem fiscalizar, tem uma medida liberada por essa entidade que está mediando o evento. E por quê? Essa faixa frontal dos shorts do atleta profissional de boxe, o boxe só vale daquela parte da faixa para cima. Ali dentro temos a coquilha, né, para proteção dos genitais desse atleta, seja ele homem ou mulher, tá bom? A mulherada também usa no seio, um top, uma pequena proteção em algumas vezes, dependendo da entidade. Isso que eu ia perguntar, porque no MMA não é obrigatório usar o protetor de seio. No boxe, algumas entidades são, você acabou de responder. Assim, gente, eu sou um atleta que não fiz história em grandes entidades no mundo, mas tem entidade pequena que orienta a usar, e tem aquelas que não usa, tanto que tem muitas mulheres e grandes atletas aí que usam o top e o árbitro tá ali em cima fiscalizando para golpes que sejam realmente direcionados para aquela parte da atleta serem penalizados, né? Entendi. E quanto aos shorts, só vale bater da faixa para cima. Por isso que a gente vai até entrar num outro assunto, por isso que muita gente fala dos shorts, e aquele atleta fez uma luta, ele usou os shorts bem em cima. Tem a fiscalização, tem a altura certa, mas só vale daquela parte da bermuda para cima. Da cintura para cima, não vale golpes atrás, tem aquelas pequenas regras que a arbitragem vai passando e seus treinadores vão passando para seus atletas em início de carreira. Uma coisa, só para pode bater no elástico então, do elástico para cima, né, daquela parte, tá? E você acabou de falar, golpe na nuca, o que mais de... É uma coisa meio óbvia, né, mas certo que é sempre bom dar uma reforçada. Além do golpe abaixo, né, que seria até de repente um golpe baixo, literalmente falando, um golpe na nuca, o que mais não é permitido no boxe? Vamos lá, gente, o golpe ele tem que ser efetivo, né? Eu não posso dar tapa, bater de mão aberta, para a integridade do atleta não vale bater atrás da orelha, somente da orelha para frente, maxilar, essas coisas são válidas, por isso que o protetor de boca é para minimizar o impacto. Muita gente fala que é por causa dos dentes. Tem pancada que entra, o dente fica no protetor. É para proteção de impacto, tá bom, gente? A mordedura desse profissional, desse atleta. Seja uma proteção até pro cérebro também, né? Porque amortece balançamentos. Impacto, perfeito. Marquinhos matou a charada. Então, são alguns golpes que não são válidos. Soco de baixo para cima. Em outras modalidades é liberado, mas no boxe em si... Talvez por esse motivo seja chamado de nobre arte, porque era um esporte onde somente nobres podiam disputar. Hoje já se tornou um esporte maravilhoso e popular em todo o mundo, né? Bem, você tocou no assunto e bem lembrado, você explicou também no seu seminário essa parte, o porquê é chamado de nobre arte, né? Não era qualquer um que podia lutar, né? Praticar. É um esporte que, na verdade, era uma modalidade onde somente pessoas de alto padrão poderiam acessar, né, comprar o ingresso, poder assistir, e somente pessoas de grande valor na sociedade poderiam praticar. Quando isso se tornou popular, Marquinhos, aí, por incrível que pareça, se destacou os negros, as pessoas de baixa renda e de um poder aquisitivo mais baixo, porque essas pessoas pegaram aquele esporte que dava uma remuneração financeira positiva com muito carinho e amor. E ainda digo, boxe é um dos maiores esportes, se não o esporte que mais bem paga um atleta no mundo. Apesar de ser um esporte popular, onde qualquer pessoa pode praticar, isso na periferia, fácil acesso até em comunidades, projetos sociais como eu tenho a Saprobox, que começou com um projeto social, inclusive o Josuel, na época que lutava, saiu desse projeto também, entre tantos outros. Era um esporte de difícil acesso, Marquinhos. Então nem tudo que saiu lá do projeto era coisa boa, não, né? Tinha coisa que era bem mais ou menos, né? Tá certo. Ô, Jô, você tava... Vou tirar a concorrência aqui, peraí. Não podia deixar passar essa não, né? E, Jô, você falou que queria fazer mais uma pergunta aqui.
Uma coisa que é legal que ele falou sobre valores, né? Hoje em dia a gente tem aí valores absurdos. Você pegar o Floyd mesmo, é um dos atletas mais bem pagos do mundo, entendeu? Em termos de comparação aí com Cristiano Ronaldo e Messi. Agora não, que os caras foram para a Arábia, né? Apelaram. Mas ele ganha absurdo. E você vê uma grande maioria até de, podemos dizer... a galera da internet hoje em dia, os influencers, vindo pro boxe ou vindo pra luta. Boxe, campeões de MMA também, é uma coisa que a gente... Por quê? Está rendendo muito a parte visualização e dinheiro, entendeu? Então, se você vê lá nos Estados Unidos, tem o loirinho lá que tá lutando com todo mundo. Tá lutando com todo mundo e vencendo todo mundo. Então, hoje em dia, financeiramente falando, a luta tá em alta, o boxe tá em alta. Você vê que em todo o país os influencers estão querendo vir pro boxe. É uma coisa legal de se falar aí. Tivemos um evento agora, fim de semana, que teve alguns influencers, fisiculturistas lutando boxe. Eu queria saber a opinião do Jorge aí, se isso é uma coisa boa, ruim, se ele concorda, se ele não concorda, se é legal, se não é, que pode melhorar ou não. Semana passada a gente teve o Fight Music Show, que a gente fez a cobertura também tá aqui o link, ficou bem legal. A gente, poxa, inclusive lutou o Popó, né? Tetracampeão mundial. E com um cara que é influencer, né? Foi com o Junior Dublê. E agora, respondendo o Jô, o que você acha dessa exposição, né, do boxe? Primeiramente, eu acho que pra mim, pro Josuel, que trabalhamos com esporte, com luta, tá? É benéfico. É muito positivo para os treinadores, para os bons professores que tratam o esporte não só pelo lado financeiro, né? O dinheiro para treinadores é consequência. Você tem que ter um bom atleta e você tem que ser um bom treinador. Então essa mídia, esse marketing que o boxe está tendo através do Fight Music Show, a gente tem que agradecer ao Mamá, que é o proprietário desse evento maravilhoso. Tive a honra de te encontrar lá no evento. Fui um dos convidados do Popó para poder estar assistindo. Agradecer a Celino Popó Freitas por estar fazendo isso. Realmente não tem que provar mais nada para ninguém, já está provado. E tem que dar oportunidade das pessoas brincarem com um profissional, porque o que estão fazendo na verdade é uma oportunidade de brincar com um tetracampeão mundial que aos seus 45 anos vem exibindo um boxe refinado e define a luta quando quer. Lógico, já fez o que tinha que ser feito. Agora, a minha opinião profissional, tá? Só antes de você dar sua opinião, você falou uma frase que eu falei direto pro Popó. Eu agradeci a ele, em nome da pegada, em nome de todos nós, o que ele tem feito pelo boxe, não é o que ele fez. O que ele fez, acho que dificilmente alguém vai fazer de novo, né? Agora, o que ele tem feito, que é se dispor a lutar com pessoas, né, leigas, entre aspas, no esporte, que nem, poxa... Com o Whindersson primeiro, né? O primeiro passo foi a luta dele com o Whindersson. Acho que aquilo ali deu um boom muito grande. E até complementar a pergunta, vou emendar mais uma aqui, porque na luta do Whindersson, o Popó deixou o Whindersson brincar por 3 rounds. Aí já com o Júnior, já matou logo de cara. Mas eu acho assim, na minha concepção, que o que aconteceu? Quando ele deixou o Whindersson lutar 3 rounds, o Whindersson ou alguém lá da equipe dele falou, poxa, se o Whindersson conseguiu segurar o Popó por 3 rounds, ele consegue lutar. Ele sabe alguma coisa. E não é bem assim, né? Você viu que ele foi lá pra fora, lutou e tomou um pau absurdo. Aí, não sei, talvez o Popó tenha percebido isso também e não deu chances pro Junior Dublê e atropelou, já matou ele logo de cara. Eu tenho um pouco de razão? Esse assunto eu acho legal a abordar, porque eu acompanhava o Whindersson até antes dele lutar. Acho que ele já tinha feito 3 lutas de boxe antes de lutar com o Popó. Diferente de outras pessoas que estão pegando hype no boxe. Você pega o Junior Dublê, ele treinou 3 meses pra uma luta. Tipo assim, absurdo. Não criticando, não achando ruim, tá? Mas tipo, o Whindersson, ele já tinha
um potencial marcial. Não quer dizer que ele dava para bater de frente com o Popó. Isso é impossível. É comparação absurda. Porém, quem entende de boxe sabe que o Whindersson, realmente o Popó deixou brincar, porque eu até tava comentando com o Jorge aqui, que a gente, quando prepara um atleta, a gente prefere que o nosso atleta enfrente um cara bom tecnicamente do que um cara que sai dando pancada, socos sem noção. Exatamente, vaca louca. O Whindersson, ele era técnico. Então o Popó tinha confiança que podia trabalhar com ele ali, que ele ia responder na técnica. E isso não quer dizer que o Whindersson conseguia bater de frente, o Popó poderia acabar a luta. Tanto é que quando o Popó evitava tocar na cabeça dele, mas quando o Popó tocou na cabeça dele 2, 3 vezes, o bichão viu o mundo girando. Porém, o Popó trabalhou mais a parte de corpo. Ele se preparou bem. Nessa última luta, até o Popó mesmo comentou, muitos treinadores comentaram, a preparação dele foi errada. Nem sei quem é o treinador dele para essa última luta e não critico. O treinador do Whindersson. Do Whindersson. Para essa última luta, eu acho que a preparação de boxe dele foi errada. Entendeu? Não quer dizer também que se ele tivesse treinado com o treinador podia vencer ou não, não sei. Mas eu acho que a preparação dele para essa última luta foi meio que deixou a desejar bastante. Ele não procurou um profissional que pudesse estudar certinho, e não tô aqui criticando, tô falando que podia ter alguns pontos, ter estudado um pouco o adversário, corrigido alguns pontos do Whindersson, porque era uma luta que ele não tava fazendo amigável igual ele fez com o Popó. É uma luta que era para valer. Então é uma coisa que eu até tava conversando com o Jorge antes mesmo de falar, a gente prefere um atleta mais técnico do que mais pancadeiro. Então essa é uma ideia que o Popó teve com o Júnior Dublê. O Júnior Dublê poderia ser aquele golpe de sorte. Na luta de trocação existe esse tal golpe de sorte. Isso aí acontece no UFC, em grandes eventos. O atleta tá melhor na luta, do nada vem aquela pancada de sorte, aquele mata-pombo lá que, pega e já era, acaba a luta. Então, com o Júnior Dublê, eu acho que essa parte aí pesou, por isso que o Popó já foi pra cima já pra finalizar a luta já. Você concorda, Jorge? Só um detalhe também. Dizem as más línguas aí, uns passarinhos verdes, que levaram um treinador cubano para ajudar o Whindersson, sendo que era uma luta profissional, que é a diferença que o Jorge já explicou da luta olímpica e a luta profissional, né? Mas isso só algumas pessoas falaram, a gente não sabe se é verdade. E com relação à luta do Popó, você concorda com o Jô? Duas coisas aí. Um abraço pro Caio, treinador do Whindersson Nunes, tá? A mãe dele treina comigo numa academia que eu presto serviço, a irmã dele, uma excelente atleta. Parabéns, Caio, por tentar levar o boxe de uma certa forma pro Whindersson, tá? Agora é claro, é como o Josué falou, eu vou pegar um atleta, esse atleta ele tem que selecionar bem seus treinadores, correto? Segundo passo, isso eu sendo um atleta brasileiro, já convivi com inúmeros atletas de alto nível no boxe. Precisamos tirar esse mito de que o boxe cubano é o boxe que resolve. Boxe cubano é o melhor boxe olímpico, amador. Nós estamos falando de boxe profissional. O Whindersson se prontificou a fazer lutas profissionais, né? Então você vê os atletas de MMA que estão migrando para o boxe, eles estão pegando campeões de boxe profissional para pegar o boxe profissional. Então o que o Marquinhos citou, pra mim faz total sentido. Agora, cada equipe tem o seu método, não tô aqui pra questionar. Já passou e a gente agradece ao Whindersson, porque ele que fez essa abertura pra que o Popó caísse nesse evento. Então, talvez se não fosse o Whindersson, de dessa oportunidade de divulgar o Instagram, divulgando o Popó, com todo respeito, divulgou o Popó, você está divulgando o Josué, você está divulgando a pegada, você está divulgando o Jorge Preto, que a gente vive do mundo da luta, né? Eu trabalho com boxe, mas treino atletas de MMA, e o Josué, assim, sucessivamente também faz a mesma coisa. Segunda coisa, o que eu acho sobre as lutas, não foi isso? A gente tinha falado o que eu acho sobre as lutas. Os eventos, né? Esses eventos que trazem, né, esses caras famosos. Como eu disse, eu já tinha respondido algo semelhante. É positivo, temos que continuar. Segundo, vou falar isso, e vocês são especialistas, Marquinhos já esteve em inúmeros eventos. Boxe, MMA, Muay Thai, não é brincadeira. Precisamos parar com esse negócio de o show, pode machucar, tem que preparar bem esses atletas, essas pessoas que se prontificam a desafiar, porque não é o Popó que está desafiando, tá? Ele desafiou no evento o MC Livinho para evoluir a festa e manter o Fight Music Show em alto nível, e eu torço para que isso aconteça, mas não é brincadeira. Então, pancada na nuca, teve luta que teve pancada na nuca, mas parece que
machuca muito. Um cara de 90 quilos, de 100 quilos, machuca, pode matar. Então não é brincadeira. Nós não podemos permitir com que o show se estrague. Mas o show tem que continuar, manter mesmo. Acho que o Conselho Nacional que fez a cobertura, Jamanta, Borges, um abraço para esses árbitros aí, arbitraram lutas minhas, né? Mike Miranda estava no evento também, foi uma honra. Rose Volante, foi um show. Você estava lá, você viu Minotouro, Júlio Balestrin. Então foi uma oportunidade de unir não só o boxe, mas o esporte em geral. Então eu valorizo muito. Parabéns ao eu vou falar o primogênito, o filho dessa casa, né? O Whindersson Nunes por ter feito isso e Popó por estar mantendo isso. Agora, lembrando, não é o Popó que desafiou, são as pessoas que estão desafiando um tetracampeão do mundo. E a juventude aí, que está assistindo, eu agradeço vocês por estarem amando o esporte, seja ele qual for. Estudem um pouco de boxe. Estudem quem foi Popó, antes de você ver um cara com 45, de criticar o que o Popó tá fazendo, tá valorizando e tá sendo benéfico para todos. Agora cada um tem que fazer o seu trabalho e tentar sugar o máximo dessa grande oportunidade, desse grande evento. E com relação à segurança do atleta, uma coisa que aconteceu nessa última luta do Popó, o corner do Júnior, inclusive era o mestre de destaque que tava um dos corners, né? E, cara, ele viu que estava realmente tomando um atraso e pegou e jogou a toalha. Você vê a preocupação dos caras, né, com relação à segurança. E, poxa, Jorge, estamos chegando ao final, já tá quase 40 minutos já falando aqui. O que você precisa falar mais alguma coisa, Jô? Como que... Para finalizar aqui, agradecer aí mais uma vez a revista Pegada por dar esse espaço gigantesco pro boxe, ao meu mestre, meu professor, amigo, o cara que me inspirou no boxe. Eu sempre tenho orgulho de, quando chegam, meus atletas são elogiados muito em qualquer evento que eu chego, de Muay Thai, kickbox, de boxe, pelo boxe que nós apresenta, e eu falo, mano, a minha escola, meu mestre Jorge Preto, eu sigo. Tanto é que quando ele vê um atleta meu batendo ou um vídeo, ele vê, padrão, entendeu? Então eu tento seguir o padrão do Jorge. Então agradecer aí pela amizade, pelos ensinamentos de ano, agradecer a Pegada por anos também. A Pegada aí, eu lembro que eu fiz um evento aí uns 8, 9 anos atrás, meu primeiro evento, o Marquinhos estava lá comigo e até hoje aí meu parceiro, amigo. E galera, boxe hoje em dia, graças a Deus, está voltando. É mais uma coisa que também o Whindersson Nunes valorizou muito. O Popó de 400 mil seguidores subiu para 3 milhões de seguidores. Então o Whindersson Nunes, ele abriu um foco de novo no boxe, a procura por boxe. Minhas aulas de boxe encheu. E procurem professores com qualidade. Às vezes você vai fazer uma aula, você não gosta, às vezes não é porque o boxe é ruim, às vezes é o profissional que está aplicando o boxe que não te deu uma assistência, não te deu uma aula boa, uma aula técnica, uma aula física boa, entendeu? Então, valorizem o boxe aí, que com certeza tá, não que ela saiu, né, mas tá mais no foco hoje em dia aí, e a tendência é só aumentar esse foco aí, beleza? Brigadão aí, AD, Marquinhos, Jorge e Pegada aí, tamo junto. Sem esquecer do espaço aqui, pizzaria 1000 Grau aí, 1001 Graus, procura no Instagram, tá lá 1001 Graus Pizzaria, segue lá, espaço lindo. Depois vamos mostrar aí, tem o Instagram deles, música ao vivo, o que vocês quiserem tem aqui. Cola aí que é nóis. Jorge, suas palavras finais aí, poxa, primeiro muito obrigado, acho que foi pouco até, né? A gente pensa, quando a gente falou, teve a ideia de falar, não, a gente vai falar um monte de coisa, mas o assunto vai rendendo, né? Fica a coisa sem falar, mas eu acho que a ideia a gente conseguiu passar a ideia mais ou menos do que a gente queria e, poxa, obrigado de novo. O que eu tenho a agradecer, gente, primeiramente a Deus por estar me proporcionando viver do boxe. Eu acho que muitas coisas que eu e o Josué vivemos, o dinheiro não compra, né, tem gente que tem muita coisa e não consegue estar em locais com pessoas que a gente convive através do esporte. Então o esporte, ele agrega. E pela minha saúde, um abraço a todas as pessoas, aos meus alunos e ao Marquinhos por estar aqui
por estar apoiando e valorizando o boxe, né? Então acho que as empresas poderiam dar mais visibilidade para o famoso primo pobre dos esportes, que é o boxe, que fez tantos campeões como Servilho, Éder Joffre, Acelino Popó Freitas, Miguel de Oliveira, Rose Volante. Meu, mais 40 minutos se fala. Então, só pra gente finalizar agora, top 5 do boxe nacional da história inteira. Top 5. Da história inteira, meu, eu vou colocar o Éder Joffre pra mim em primeiro lugar como um Pelé, tá bom? Segundo pra mim, Acelino Popó Freitas. Terceiro pra mim, Miguel de Oliveira. Temos o Claudemir Sertão Pereira, baiano, pouca gente lembra também, fera. E, meu, eu cansei de ver, mas sou bem honesto. Tem uma lista boa, mas eu vou citar Peter Venâncio, Mário Soares, Laudelino Barros. Tá bom, não fez... Maguila, mano. Maguila, esqueceu do Maguila. Quem que esquece do Maguila, velho? Até porque o Maguila foi meu treinador, né, gente? E eu não poderia deixar escapar, mas ele falou e eu tenho pouco tempo pra falar. Tem que ser negócio... Por isso que foi rapidinho. Mas ele falou tanta gente técnica que não tem... Acho que talvez eu colocaria o Maguila um pouco mais pra baixo também. Eu vou colocar o Maguila dessa forma. A gente colocou 5. Eu vou colocar o Maguila tirando desses 5. O Maguila foi, pra mim, o melhor peso pesado do continente sul-americano, entre os 5 do mundo em seu auge. Lutou contra os melhores e uma coragem extrema. Muitos lutadores famosos, nas lutas que ele fez, não toparia, teria recusado. O Maguila fez. E foi um dos maiores representantes do boxe peso pesado no mundo, representando o Brasil. Bom, isso daí foi pra fechar com chave de ouro. Quem é melhor, Ali ou Tyson? Não tem nem como comparar. Não, isso foi pra fechar com chave de ouro mesmo. Jorge, obrigado de novo, velho. Jô, obrigado pessoal da 1001 Pizzaria. O endereço tá aqui de novo, né? Pra quem quiser, vem aqui, vai ser muito bem recebido. E é isso, galera. O Instagram vai ficar aqui. Tá, o Instagram, tá, o endereço tá todo. Boa, na sua apresentação já foi colocado o seu Instagram, do Jô também. E é isso, galera. Mais um Pra Conta. Siga nas redes sociais. Se inscrevam, que é o principal de tudo. Se inscrevam. Precisamos de número. Vamos fazer cada vez a pegada crescer cada vez mais. Aí a gente conseguir 100 mil. E a gente conseguir ajudar a divulgar mais o esporte. É isso aí. Pô, Jorge, a gente tava indo embora, mas, poxa, me veio mais uma ideia aqui, mais um desafio pra te fazer. A gente falou bastante da parte teórica do boxe. Vamos fazer mais um complemento pra gente finalizar essa história, você passando algumas posições básicas do boxe pra galera aí. O lutador de boxe sempre aceita desafio. Vamos mostrar os fundamentos e alguns movimentos da Nobre Arte pra vocês. Então é isso, fica ligado aí, logo mais a gente finaliza essa matéria em alto estilo.